Olá, muito boa noite. Passada a enchente e com o nível dos rios voltando ao normal, a população dos 31 municípios atingidos pela cheia começam a enfrentar um outro problema: as doenças. Febre, diarreia, dores pelo corpo, alergias, coceiras, pressão alta, cortes e lesões dos pés, sem falar do drama de ter visto a casa e os móveis desaparecerem com a força da água. O Hospital de Campanha das Forças Armadas, instalado na cidade de Rio Formoso, a 93 quilômetros do Recife, está realizando uma média de 120 atendimentos por dia. Mas como a população pode se proteger da água suja? Como evitar doenças como a cólera, a leptospirose e quanto às arboviroses? Nesta fase, quando muitos começam a voltar para casa e encontram lama e água parada, que cuidados essas pessoas devem ter? O ponto de vista de hoje recebe a médica da família, Fátima Nepomuceno, que trabalha na Prefeitura do Recife. E Neigila Cardoso, ela é secretária de Saúde de Rio Formoso, uma das cidades atingidas pela cheia. Em pauta, as doenças da cheia. Muito boa noite, obrigada por terem aceito, o convite do ponto de vista. E, secretária, a gente queria que a senhora começasse relatando hoje qual que é a situação da cidade de Rio Formoso, onde foi instalado o hospital de campanha, das pessoas que têm procurado o hospital, que doenças que elas já estão apresentando. Hoje nós estamos com o Hospital de Campanha das Forças Armadas, instalado na cidade de Rio Formoso. E assim, depois de a gente ter tido nossa rede municipal de saúde totalmente fragmentada por conta dessa enchente que ocorreu no dia 28, o hospital vem para dar um novo ênfase, para dar uma atenção justamente a essas pessoas que ficaram sem referência de saúde dentro do município. Porque a rede de saúde de Rio Formoso era composta por um hospital municipal, era o único existente no município. Que também é maternidade. Que também é maternidade. E 9 postos de saúde da família. E aí, dos 9 postos, nós tivemos 6 atingidos, 6 ficaram sem funcionar, e também o hospital. E aí, com essa ajuda do governo do estado, a ajuda do governo federal também, foi instalado o hospital de campanha no município, que foi de extrema importância hoje, por a gente não ter para onde referenciar os nossos munícipes. Então, toda a população está sendo recebida hoje no hospital de campanha do município, que está instalado. As pessoas que têm procurado atendimento, o serviço do hospital de campanha, elas chegam apresentando que sintomas, de que doenças já, em função da cheia? Na maioria das vezes, problema de pele, com coceiras, com algum tipo de problema dermatológico. Tivemos um pequeno surto de diarreia nos abrigos instalados. A gente teve uma notificação de alguns casos um pouco acima do normal. E aí a gente entrou com a vigilância sanitária, com o trabalho da vigilância epidemiológica, tanto do município quanto a equipe do estado também estava lá dando suporte a gente no município. E conseguimos descobrir a causa e aí, assim, conseguiu contornar a situação, e segurar a questão do surto de diarreia. Tivemos também alguns casos, assim, de suspeitas, de leptospirose, mas descartado. A gente, é um dos principais problemas que a gente fica, profissionais de saúde, fica de olho, que são essas doenças de veiculação hídrica, principalmente a leptospirose, mas 2 casos suspeitos foram descartados laboratorialmente, a gente não teve nenhum confirmado. E hoje o hospital vem atendendo mais esse tipo de situação. Algumas crianças com um pouco de infecção respiratória, com algum pouco de febre, mas nada muito alarmante. A gente não teve nenhum caso muito alarmante para surto. Para surto. Isso. Fátima, Neigila pontuou aqui algumas doenças, a questão da leptospirose, as alergias, as diarreias, Que outras doenças, por exemplo, todo mundo que tem contato com água, essa água suja da chuva, enxurrada, do rio, que se misturou com esgoto, podem ocorrer nessa época? É justamente o que ela falou, são as diarreias pelas águas contaminadas, então água potável, água de beber, você não tem mais, porque ela se contamina com bactérias que vêm do rio, então você ingere aquela água. Fala também muito em fungo, tem pessoas que passam muito tempo com os pés molhados, eles podem ter fungo entre os dedos, que é a famosa frieira. Então a pessoa tem um pé, ele tem um cortezinho entre os dedos, incomoda, dói, e ali às vezes podem entrar outras bactérias,
até leptospirose mesmo. A leptospira entra por uma frieira e dá uma infecção grave, que é a leptospirose. Então, aumenta também o índice de infecções respiratórias. Então, o ambiente fica muito úmido, as pessoas não saem de casa, porque não tem para onde ir mesmo. Então, uma pessoa doente, gripada, passa para outros que estão no local. Então, população de risco, crianças pequenas, os idosos, os diabéticos, as pessoas que já estão com a doença de base, por exemplo, uma pessoa que já tem uma doença crônica, um câncer. Então, são pessoas que podem adoecer e ter uma forma grave da doença, uma pneumonia, inclusive. Por exemplo, as pessoas que perderam as casas ou que ainda permanecem desalojadas, que não tiveram condições de voltar para casa, porque ainda precisa recuperar, precisa de uma obra, de uma reforma, ou então tem muita lama. Quando essas pessoas começam a voltar para poder limpar, que cuidados que elas têm que ter? Porque é difícil, né? A gente falar, olha, você não pode ter contato com essa água porque está suja. Mas a água veio e invadiu sua casa. Agora você precisa entrar para poder limpar, para poder recuperar. Você vai acabar tendo algum contato, mas que cuidados que essas pessoas têm que ter? Seria um cuidado você botar um sapato, pelo menos um sapato fechado. E se não tiver luvas, tentar proteger as mãos. Ou então o que você manusear, automaticamente pegou em alguma coisa contaminada, lava as mãos com água e sabão. E usar bastante água sanitária, porque a água sanitária, você jogando no ambiente, você já vai limpando e vai desinfectando aquele ambiente. Então, assim, é difícil. Não botar as mãos na massa, na água suja. Mas tem momentos que você tem que se proteger, pelo menos um sapato fechado. Porque se você tiver, como eu falei, uma frieira, ali pode ter uma bactéria ou até a bactéria da leptospirose e você adquirir ela naquele momento de limpeza. Então tem que ter Mas a gente sabe que às vezes acaba sendo difícil, né? Porque a pessoa às vezes ela põe uma bota, passa o dia inteiro, entra água dentro daquela bota, ela continua com o pé molhado, que quando tira a bota, os dedos estão até meio enrugados, porque ficou muito tempo com o molhado. É exatamente assim que adquire as doenças. As frieiras. E o que mais importa às vezes, Eliana, não é não só a lama que está na casa. A gente fala muito das poças de água que ficam próximos de bueiros. Tem pessoas que gostam de pisar em poças de água e tiram até o sapato. Aí ali entra o rato está ali pertinho, ele mora no bueiro, ele sai, urina naquela pocinha de água, você não sabe, você não vê, pisa e você adoece. E você acaba adoecendo. Em Rio Formoso, quantas pessoas hoje, ou quantas famílias a gente ainda tem na cidade desabrigadas? Desabrigadas, a gente está com uma média ainda de 216 pessoas, dados ainda de hoje, residindo em abrigos, né? Que é uma situação que a gente espera que seja o mínimo, o mais momentânea possível, porque aí a questão de doença, quanto mais aglomerado as pessoas tiverem, pior, né? Fica mais fácil de transmitir as doenças. Então, o governo municipal, junto com o governo do estado, a gente está fazendo de tudo, uma força-tarefa, foi montado um gabinete de crise dentro do município, para fazer essa ação o mais rápido possível, de devolver às pessoas um local para elas residirem, né? Então, assim, até porque os abrigos eles estão sendo colocados dentro das escolas e a gente precisa retomar as aulas, as crianças precisam voltar a uma rotina e a gente precisa desocupar também esses ambientes. Então, assim, poucas famílias hoje realmente assim estão em situação de total desabrigo, né? Então a gente tenham perdido as casas, que tenha perdido tudo, totalmente. Tudo. A gente não tem uma quantidade tão grande, mas assim muitas residindo nas casas de familiares, nas casas de parentes, de vizinhos até que acolheram. Então assim a gente vem dar esse suporte, o governo municipal vem dar esse suporte também a essas famílias que estão na casa como apoio, né? Numa casa de vizinho, de parente como apoio. Então, a cesta básica, o cuidado com a saúde, a equipe de saúde da família, né? É isso que eu ia perguntar, em termos desse cuidado com a saúde, que tipo de orientação passa? Porque a água, o abastecimento de água na cidade já normalizou. Isso. Né? Mas ainda está lá o rio, muita gente mora próximo do rio, muita gente para poder limpar a casa, pega a água do rio, né? Então, assim, que tipo de orientação se passa para que as pessoas não contraiam doenças, né?
O pessoal tem um costume também de utilizar o rio como lazer, né? Tem essa questão também. As crianças, principalmente, a gente viu cenas assim bem assustadoras que quando a água começou a subir dentro da cidade, as crianças começaram a pular das pontes. Existem algumas pontes, pequenas pontes na cidade. Para brincar. Para brincar, né? Que aí o rio estava cheio e elas começaram a brincar e a pular das pontes e assim, a gente entrou com a orientação, a gente entra com a orientação de toda a equipe de saúde do município, mas é um pouco complicado da gente conseguir segurar as crianças, principalmente, né? Os pais, por sua vez, às vezes não tem aquela orientação devida ou não tem aquele olhar mais atento para fazer com que a criança não se submeta a esse tipo de situação. E aí termina a gente vendo o reflexo disso hoje, porque aí depois que eles se expuseram a esse tipo de água, hoje começa a aparecer justamente os sintomas, né? A questão da frieira, que eu esqueci de falar inicialmente, mas quando a doutora falou, assim, é uma coisa que tem acontecido muito, é bem recorrente. Então a gente está tendo muitos casos de aparecer as pessoas com frieira, criança, adulto. Tem alguma característica a frieira para não ser confundida com uma outra doença ou um outro problema? Não. A frieira, ela acontece geralmente no local de dobras, nos pés, porque ali você fica, o pé fica bem molhado, você já tem um fungo, e aquele fungo juntou com a umidade do local, então ele começa a crescer e faz ali a lesão. Então, dói, porque é uma coisa que fica feito um corte no pé. Coça. Coça e incomoda. Então, você passa o dia todo com aquele ardor no pé. E, como eu falei, às vezes a infecção secundária por uma bactéria, depois junta as pus, quem tem erisipela, é uma porta de entrada para uma erisipela. Já tem uma predisposição a ter erisipela, então assim, é uma coisa incômoda e até perigosa, né? Quer dizer, se você tem um problema de saúde, ele poderá se agravar em função disso. É a porta de entrada para bactérias também. Mas, por exemplo, assim, tem um remédio caseiro, ou você tomar cuidado, ou tem que procurar, porque vai entrar no antibiótico, é uma pomada? Às vezes uma pomadinha para fungo. Como é um fungo, então a gente orienta sempre, deixar o local bem seco, enxugar bem os pés, o sapatinho que não seja fechado, se não for pisar na lama, lógico. E usar uma pomadinha, uns 10, 15 dias, a pessoa ficar curada. Agora, muita gente usa, às vezes, um sapato de plástico, né? Isso piora, no lugar de ajudar. Piora. Mas é que você pode fazer, você usa o sapato de plástico, e assim que você chegar em casa, tirar, enxugar bem os pés, secar e botar a pomada. Com a pomada aí, com cuidado. Quando usar o sapato, essas galochas, né? Para poder fazer a limpeza das casas, o ideal seria usar com uma meia grossa? Porque protege, inclusive, o pé, a própria pele, do contato com o plástico da borracha, do sapato, né? Então, é mais a proteção da pele. Em questão de umidade, fica igual. Mas é para proteger realmente a pele do sapato, que aperta um pouco às vezes, né? E traumatiza o local, as dobras. E incomoda. O hospital de campanha, ele substituiu o serviço do hospital que tinha. Mas as cirurgias, as mulheres que entram em trabalho de parto, todo esse atendimento ocorre lá ou vocês estão enviando para alguma outra cidade? Esse tipo de procedimento a gente está encaminhando normalmente para Palmares, né? Dependendo da gravidade da situação, do que aparecer, a gente encaminha para a capital, para Recife. Mas a nossa referência está sendo o Hospital Regional de Palmares. Porque o hospital de campanha, ele vem com um porte, hoje ele está atendendo, ele dispõe de 2 clínicos gerais, 2 generalistas, uma enfermeira e 2 técnicos de enfermagem. Somado a essa equipe que está lá hoje, tem um pediatra também. E somado a essa equipe, a gente agregou a nossa equipe, que já trabalhava no Hospital Municipal e hoje está dando suporte também junto com o Hospital de Campanha, porque a estrutura é uma estrutura realmente muito grande, é muito bom. O hospital, ele atende essa parte básica de urgência e emergência, que o intuito dele é esse, não é fazer a parte ambulatorial, porque isso aí cabe ao município. Ao município fazer. Né? Por isso que a gente está tentando reestruturar as equipes de saúde da família. E nessa parte de urgência e emergência, ele atende e nós agregamos a nossa equipe, a equipe do Hospital de Campanha, e hoje a gente hoje tem uma média lá de 3 médicos generalistas, 1 pediatra, 2 enfermeiras e 4 técnicos de enfermagem, fazendo a composição de toda a equipe. Quando precisa de um internamento, de um procedimento um pouco mais complexo, a gente faz o encaminhamento para o Hospital Regional de Palmares. De Palmares. Isso. Olha, calçar botas de plástico impermeável, cobrir mãos e pés com 2 ou 3 sacos plásticos, um por cima do outro, e prendê-lo no punho, no caso da mão, ou então no calcanhar, com um durex bem forte. Será que tudo isso ajuda a evitar o contato com a água suja? Ponto de vista volta em instantes.
As doenças da cheia. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossas convidadas são a médica da família, Fátima Nepomuceno, que trabalha na Prefeitura do Recife, e Neigila Cardoso. Ela é secretária de Saúde de Rio Formoso. Fátima, a gente falava ainda há pouco, de fato, quando se a pessoa não tem luva, né, mas tem que trabalhar, tem que limpar a casa, se ela colocar vários sacos, né, plástico na mão, isso realmente ajuda a proteger? Ajuda. Você não tem uma luva, mas se você bota o saco na mão, você depois usar aquelas mãos para manusear. Vai ficar meio complicado, mas é melhor do que nada. E também os pés. Você bota um saco plástico no pé, amarra, como você falou, eu acho que pelo menos você dá uma certa proteção em relação ao pé, não ficar em contato diretamente com a água contaminada. A gente costuma ver isso em muitos motoqueiros na época de chuva, porque tem um trecho da rua que está totalmente alagado, eles, né, e eles colocam o saco por cima do sapato, muitas às vezes tiram o sapato para proteger o sapato, né, e colocam o saco no pé. Então, isso é uma forma, está correto. Está correto, porque você não está em contato com aquele ambiente contaminado. Principalmente os pés. Tem pessoas que vão trabalhar, que vão ter que enfrentar poças de lama, não tem para onde você andar. Bota um saco de plástico no sapato, amarra na perna, amarra, e pelo menos quando chegar você vai e tira. Pelo menos você não se contaminou. Muitas vezes você protege o sapato para não estragar, ou vai para o trabalho para depois não ficar com o sapato molhado, né, ou descalço, mas você acaba molhando a barra da calça, parte da calça, a água até aqui o joelho. Essa água, que às vezes é uma água suja que ficou, isso também não é só prejudicial em termos de você contrair uma virose ou uma alergia. Mas a calça automaticamente, ela fica contaminada. A pele fica mais o tempo todo úmida e pode juntar, como a gente falou, fungo. Porque o fungo adora local molhadinho. Então, se você passa o dia todo com a calça molhada, além de ser incômodo, você pode predispor a aparecer mais fungos. Então, tem que ser, ou você suspende a calça para proteger, ou então você leva uma roupinha na sacola, na bolsa, e quando chegar você troca de roupa, que é o mais certo. Vale a pena, por exemplo, assim, eu molhei, vou dar um banho nas minhas pernas com álcool, ou então quando eu chegar em casa ou no local de trabalho, vou lavar as pernas com aquele sabão amarelo. Isso ajuda ou é só um mito? É mais mito, porque o que tinha de entrar já entrou. Por exemplo, você tem uma lesão na frieira, você pisou na água contaminada, já botou o pé, já se contaminou. Já entrou o que tinha de entrar. Aí você vai lavar para tirar a sujeira que ficou. Mas o que tinha de entrar de bactéria ou até a bactéria da leptospirose já entrou lá, entendeu? Então, é mais para proteger e limpar o resto do que ficou. Mas para proteger uma coisa que já tinha de entrar, você às vezes passa meia hora dentro d'água, naquele percurso que você vai, já pegou tudo dentro direito. Vai lavar os pés para não ficar mais sujo. Mas em relação de proteção... Ou para dar aquela sensação de que lavei meus pés, passei álcool, né? Estou protegida. Mas já se expôs. Já se expôs. A todo tipo de doença. Não adianta. Em Rio Formoso, em termos de saúde, o que é que mais preocupa? Atualmente, o pessoal está naquela fase justamente da limpeza das casas, né? Tentando voltar às suas casas. E nessa parte justamente da limpeza. Lá não houve suspensão do fornecimento de água, né? Pela empresa. Mas sempre existiu rodízio. Então, tem os dias que tem água no bairro, tem dias que tem água em outro, e por conta disso dificultou um pouco essa limpeza da casa e a volta dos moradores para as casas. Mas aí, assim, a gente está dando toda a orientação quanto a essa questão justamente do contato, e principalmente com criança, porque a gente tem tanto cuidado com a criança, né? A criança, o idoso, por conta também do sistema imunológico que não está totalmente formado, ou que está um pouco debilitado, não é a mesma coisa que um adulto. Então, por isso, a gente tem um olhar diferenciado para a criança. E aí, assim, nessa situação que a gente está vivendo hoje, do retorno para casa, a gente vem orientando, as equipes voltaram a atuar nas áreas, né, as equipes de saúde da família, mesmo com os postos de saúde não abertos porque foram atingidos, mas as equipes estão nas áreas atuando e principalmente fazendo essa parte da educação em saúde, né, da orientação que hoje é tão importante. Então, a gente vem com esse trabalho orientando ao pessoal a volta para casa e vem também ainda com um trabalho paralelo junto a quem está nos abrigos, porque é muito importante, porque o pessoal é um trabalho diário que a gente tem que estar o tempo todo orientando a questão dos animais também dentro dos abrigos, que a gente não pode permitir, né? Que muita gente, meu gatinho, né? Meu cachorro. Justamente. Né? E você levar para um abrigo... É bem complicado. Mas aí, assim, a gente conseguiu
ter um controle sobre isso, e graças a Deus, assim, com o trabalho da equipe toda, não aconteceu nenhum tipo de situação que levasse a um surto ou algum problema mais sério. Nenhum caso, você disse no começo do programa que havia uma suspeita de leptospirose, mas só foi suspeita, foi descartada. No Recife, esse ano, a gente já teve algum caso de leptospirose? Já temos casos, pacientes que têm a forma grave, mas a gente ainda, por enquanto, está na época da chuva, né? Está começando agora o inverno, então devem aparecer mais casos. Um alerta é a gente lembrar que as pessoas, a leptospirose no início, ela aparece com dengue, com um resfriado mais forte, então é um paciente que chega com febre, dor nas articulações, dói a junta, dói perna, dói braço, dói muito aqui atrás da perna e às vezes fica prostrado, sem se alimentar e acha que está só gripado, ou então pega uma dengue, a famosa virose. A famosa virose. Só que a pessoa não liga e depois de uma semana, 10 dias, então começa a ter a forma grave da leptospirose. É quando ela ataca pulmão, ataca rim, e a pessoa pode, se não tratado adequadamente ou diagnosticado, acabar no UTI, por falência renal, falência pulmonar, e aí fica mais grave. Então, pessoas que têm febre, que se arrasta 3, 4 dias, sintomas que são muito inespecíficos, como dor no corpo, moleza, fraqueza. Lembrar que entrou em contato com água, mesmo uma pocinha de água que é mais perigosa. Porque às vezes assim, você não mora em nenhuma dessas cidades que foi atingida pela cheia, mas você mora em Olinda, Recife, Jaboatão, em qualquer lugar da região metropolitana, onde também choveu e onde tivemos também ruas alagadas. Cheia. Exatamente. Aí você passou por aquela água que não sabe se o rato esteve ali. E lembrando também, a gente se preocupa muito com o rato, mas a leptospirose não é só transmitida pelo rato. Né? Qualquer animal pode transmitir. Exato. Mas o nosso principal, na capital, na região metropolitana, é o rato. É o rato. E aí, essa pessoa, ela tem que estar atenta a esses sintomas. Justamente. Então, esse é o perigo, porque o rato mora no esgoto e o esgoto foi inundado por água. Então, ele sai do esgoto e vai para onde? Para as calçadas. Porque o rato não gosta de água. Não gosta. Então, ele vai urinar nas poças de água que estão próximas à casa dele. Então, urina. A pessoa, às vezes, passa até despreocupado, descalço mesmo. Então, pisa lá, está com a frieira, uma lesãozinha, a bactéria entra. E você não lembra que você teve contato com essa água contaminada e 15 dias depois você começa com febre, dor no corpo, moleza, prostração e você não lembra acha até que é mais uma das viroses. Acha que é uma virose, que é uma gripe. Eu tô com uma virose, a famosa virose, que tudo é virose, né, às vezes. E não tem cuidado com o que pode ser uma doença mais séria, que é a leptospirose. Em Rio Formoso, o hospital e a maternidade, já se começou um trabalho para se recuperar, com uma previsão de quando ele vai poder voltar a funcionar? Nós estamos em conversa, em diálogo com o governo do estado, porque assim, o hospital, na verdade, ele é muito antigo e ele foi feito numa área de risco, por isso ter sido alagado, e ter sido totalmente devastado agora na enchente. E assim, a conversa agora com o governo do estado e governo federal é justamente a possibilidade da construção em outro local, como foi feito em 2010 em algumas cidades de Pernambuco, num local que realmente não tenha risco de enchentes. Enquanto isso, a gente vai tentar montar dentro do município, que é claro que o hospital de campanha veio para ajudar, mas não vai passar tanto tempo, A gente não tem uma previsão ainda, mas enquanto a gente não tiver montado algum local para atendimento dos munícipes dentro da cidade, realmente o hospital de campanha vai estar lá dando essa ajuda. E a gente está justamente agora nessa conversa com o governo do estado para a gente ver como é que vai ficar a situação dentro do município. A gente está verificando se reativa o antigo hospital enquanto o novo é construído ou qualquer coisa desse tipo, ou se aluga um local maior para poder adaptar, fazer um pronto atendimento. Mas, assim, hoje a gente está se mobilizando justamente para isso, para a gente ver dentro do município como é que vai ficar a situação até a resolução definitiva, que seria a construção de um hospital no local de que não seja de risco. Exato, como foi feito em Palmares, em Barreiros, Água Preta, em vários locais. Fátima, qual a preocupação? Mas assim, no sentido dessa época de chuva das doenças, a gente vê muitas emergências lotadas, com muita gente com virose, mas o que é que as pessoas podem fazer, devem fazer para evitar? Evitar é difícil, porque assim, eu estou gripada, eu chego no ambiente, eu espirro, eu tuço e contamino quem está por perto.
é um alerta à pessoa, uma alimentação saudável, a gente, quando uma pessoa está bem nutrida, ela pode gripar e fica logo boa. Então, procurar uma alimentação saudável, fazer a vacina, que ainda está tendo as campanhas, tem postando aqui, ainda tem a vacina da gripe, é uma coisa importante. E se precaver. Quem estiver doente, procurar quando for espirrar, quando for tossir, usar um lencinho descartável, lavar bem as mãos depois. Porque espirrou com a mão. Aí daqui a pouco você não lava. Não adianta. Eu aperto sua mão, aperta a mão de uma deixo pessoa. lá um monte de vírus para você. Você, sem querer, passa na boca, você acaba se contaminando. Então, quem estiver doente, procurar não passar para os outros a sua gripe. E quem estiver por perto, também se proteger. Então, sair de perto de quem está gripado, procurar ter uma alimentação saudável. E é o que a gente pode fazer, porque evitar uma gripe a gente não consegue. Numa época como essa, não. É muito a gente difícil. pode tentar diminuir o tempo dessa gripe. Isso. E em Rio Formoso, hoje, o que as pessoas estão precisando que sejam de doação? E para onde é que deve ser encaminhado? Hoje, apesar de todas as doações, né, que nós estamos recebendo, e agradecer imensamente a toda a mobilização, né, que está sendo feita, na verdade, não só no estado, mas no país todo, principalmente colchões, né? O governo do estado, ele deu uma ajuda, a gente recebeu algumas doações também em termos de colchões, mas assim, a necessidade ainda é muito grande em termos de colchões. E as cestas básicas que estão chegando, né, assim, a gente não sabe por quanto tempo ainda o pessoal vai continuar precisando, principalmente no abrigo, a gente não tem uma data determinada para poder devolver essas pessoas às casas dela ou algum lugar que elas possam residir, continuar residindo. Então, principalmente colchões e cestas básicas. Hoje a gente está recebendo no galpão da MKS, que fica entre o município de Siriém e Rio Formoso. O pessoal no Engenho Tinoco. É um galpão que existe, a gente está recebendo todos os donativos nesse galpão. Então, quem for encaminhar, pode encaminhar, fica na PS 60, no quilômetro 50, no galpão da MKS. Exato. Gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas a gente espera aí que vocês possam ter compreendido, assimilado. Vamos tentar evitar essa água suja, água da chuva, ficou empoçada, porque ficar doente não é um bom negócio para ninguém. Muito obrigada pela participação, obrigada por ter vindo de Rio Formoso até aqui. E se você puder ajudar, olha, cesta básica e colchão. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 10 para 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!